Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. É importante que você tenha a sua Bíblia, que você tenha a sua agenda, que você faça as suas anotações. Isso é muito importante. Você também que está na sua casa, conectado, fique conectado, não permita que nenhuma distração chegue ao seu coração, porque Deus quer falar com você. Todas as vezes que Deus quer trazer cura, restauração, livramento, Deus libera a sua palavra. Ele libera sempre a palavra, e a restauração vem pela palavra. Terrível é não poder ouvir a voz de Deus. Terrível é ter um Deus que se cala, fica em silêncio. Nos dias de Eli, a palavra de Deus diz que as visões já não eram frequentes. A palavra de Deus se tornou rara. Imagina isso. Acredito que não tenha nada mais terrível do que você não ter a percepção de Deus, a presença dEle. E naqueles dias, nos dias de Eli, por causa da iniquidade, do pecado, da contaminação que começava na sua casa, na sua família, a lâmpada do templo estava como que apagando. A palavra se torna rara e as visões já não eram frequentes. Eu louvo a Deus porque Deus, Ele tem falado ao nosso coração. A cada semana Deus tem nos dado uma palavra de destino. E Deus está trabalhando nos nossos corações nesses dias e nos ampliando no entendimento do temor do Senhor, porque eu percebo do meu espírito que Deus quer fazer algo extraordinário nas nossas vidas e na igreja, nas nossas casas, na nossa família, na nossa cidade e na nossa nação. Se renda a Ele, se volte para Ele. Eu creio que este tempo tão pequeno que nós vamos passar juntos aqui são alguns minutos, mas serão os minutos mais preciosos da nossa vida nesses dias, porque Deus vai falar conosco. Eu disse aqui no domingo pela manhã que não vale a pena nós vivermos nem mais um dia sem a presença de Deus. Não vale a pena. Não vale a pena vivermos nem um dia a mais fora do propósito de Deus. Eu ainda quero viver muito. Eu não sei quanto tempo vou viver, mas os meus dias em que eu viverei, eu quero viver intensamente para Deus. E Deus, Ele tem trabalhado, e eu entendo isso, para nos posicionarmos nele e na sua palavra, porque Ele quer nos levar um pouco mais adiante. E Deus, Ele começa trabalhando pelo altar, e Deus tem trabalhado na minha vida, no meu coração, ampliando o meu entendimento, para que este entendimento seja compartilhado com a igreja, para que todos nós juntos possamos ascender um pouco mais. E a minha oração é que ninguém fique de fora, e o temor do Senhor vai impregnar o nosso ser. Isaías 33, 6 diz assim, Isaías 33, 6: Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Imagina que texto lindo. Encontramos aqui 4 promessas extraordinárias, que falam a respeito da estabilidade, da salvação, da sabedoria e do conhecimento. Lendo por cima o texto, é possível que a gente fixe o olhar apenas nessas 4 expressões: estabilidade, porque é o que todos nós queremos. Quem não quer ter uma vida estável? É bom e agradável termos uma vida estável, e ter uma vida estável é possível. Estabilidade. Deus não fez o homem para que ele vivesse como que em uma gangorra, sobe e desce, desce e sobe.
Eu creio que existe estabilidade em Deus. É tão extraordinário quando nós atentamos, quando a palavra de Deus veio a João Batista no deserto da Judéia, e a palavra veio para aplanar o caminho. Os montes e os outeiros seriam abatidos, e os vales, fala de depressão, seriam aplainados. Os caminhos tortuosos seriam endireitados. Não está falando de geografia. Se você for a Israel, os montes continuam lá, inabaláveis. É a mesma geografia, são os mesmos montes. Mas ali, a palavra liberada através de João Batista era uma palavra para trazer o quê? Estabilidade aos corações. E não há nada mais precioso do que a estabilidade. E nós buscamos a estabilidade. Nós buscamos a estabilidade financeira, nós buscamos a estabilidade familiar, nós queremos a estabilidade para a nossa nação, nós queremos e oramos por isso. E a promessa é: haverá estabilidade. E diz abundância de salvação, não diz apenas haverá salvação, abundância de salvação. E salvação aqui fala de livramento. Salvação fala de uma intervenção de Deus em meio ao perigo. Fala de resgate. Eu não sei se você já correu algum perigo na sua jornada, na sua caminhada, e passou pelo vale da sombra da morte. Eu já passei algumas vezes por alguns perigos, e em todos esses perigos que eu passei, eu vi a mão de Deus. Eu já passei pelas águas, literalmente, quase me afoguei. Eu já passei pelo fogo. Eu caí num tacho de sabão quando era criança, e não virei sabão, virei o sabonete aquele mais precioso. Eu já passei por acidente de carro, já passei por algumas turbulências em avião, eu já passei por tsunamis, né? Já disse, vendavais, tempestades. Eu já me deparei com Satanás algumas vezes, mas em todas elas houve uma intervenção de Deus. Em todas elas, porque se não houvesse a intervenção de Deus, eu já não estaria mais aqui, e muitos de nós aqui também não estaríamos mais aqui. Mas houve o que? Salvação e abundância, a abundância de salvação. Na verdade, há alguns livramentos que nós recebemos da parte de Deus, que nós nem percebemos. Muitas vezes não se tornam visíveis aos nossos olhos, perceptíveis aos nossos olhos, mas Deus está lá. Então haverá estabilidade, haverá salvação, sabedoria e conhecimento. Quantos gostam desta promessa? Mas olha só, a chave está aqui no final. O temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. O teu tesouro não é a estabilidade. O teu tesouro não é uma intervenção, um livramento, a sabedoria ou o conhecimento. O teu tesouro é o temor do Senhor. E nós vamos entender o que é o temor do Senhor. E o próprio escritor, que fala a respeito da sabedoria, que ele diz que a sabedoria é suprema, ele vai resumir todos os seus escritos de Provérbios e Eclesiastes, e ali no final de Eclesiastes, ele diz assim, olha, sobre o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O resumo de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E o próprio escritor, ele vai dizer o que é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 13, ele diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Olha isso. O temor do Senhor consiste, ou o temor do Senhor é odiar o mal. Eu e você sabemos o que é mal. Queridos, há algo impresso no nosso coração. A circuncisão, a aliança que Deus estabelece com Abraão, era marca no corpo. Agora a circuncisão é no nosso coração. Deus tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Temos a sensibilidade para entender e perceber o que é o certo e o que é o errado. A criança, quando ela nasce com alguns instintos, mas você vai percebendo que ela vai crescendo, ela vai entendendo o que é o certo e o que é errado. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em odiar o mal,
a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, isso consiste o temor do Senhor. Em outras palavras, o temor do Senhor é você amar o que Ele ama, é você honrar o que Ele honra, é você aborrecer o que Ele aborrece, e é guardar os seus mandamentos. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, queridos, nos afasta do mal. O temor do Senhor nos afasta do mal. Observe comigo Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, o versículo de número 6, diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Pelo temor do Senhor os homens evitam, se desviam do pecado. O que nos faz desviar do pecado é o temor do Senhor. Quando nós perdemos o temor do Senhor, nós já não nos desviamos mais do caminho do pecado ou do pecado. O que nos livra de pecar é o temor do Senhor. E alguém pode perguntar: apóstolo, é possível perder o temor do Senhor? Sim, muitas pessoas elas perderam o temor do Senhor. Perderam. John Bevere, ele fala a respeito de Jim Baker. Ele abraçou John Bevere e diz: olha, John, eu nunca deixei de amar a Deus, mas eu perdi o temor do Senhor. E eu estou aqui condenado nesse cárcere, não por causa do juízo de Deus, mas por causa da sua misericórdia. Queridos, Deus é muito lindo. Uma das mensagens que eu preguei nesta jornada, falando a respeito de casa fundamentada na rocha, falando a respeito de tempestades que são inevitáveis. As tempestades são imprevisíveis, e as tempestades elas são pedagógicas. Só o tolo que não aprende com as tempestades. E todo esse cenário que temos visto no mundo, algumas pessoas ainda não tiveram a percepção ativada para entender, compreender este tempo. A Bíblia fala a respeito das famílias de Zacar. A família de Zacar era uma das menores famílias em Israel. Mas a Bíblia diz que era uma família entendida na ciência dos tempos. Não era uma das maiores, era uma das menores, ou a menor das famílias de Israel. Mas eles eram entendidos na ciência do tempo. E por serem entendidos na ciência do tempo, eles davam direcionamento ao rei. Eles davam direcionamento a toda a nação de Israel. Que Deus nos dê a sensibilidade e a percepção para entendermos este tempo. Este tempo é um tempo propício para nos voltarmos para Deus, em arrependimento, processados em arrependimento, para que sejamos alcançados de cada dia mais pelo seu favor, pela sua graça, e o poder de Deus se revele a nós, se manifeste a nós e através de nós. Você pode dar um aplauso a Ele? Olha só, Romanos capítulo 11, versículo 22. Olha o que diz aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Ele não diz apenas: olha, considera a bondade, considera a graça, considera o favor, considera a misericórdia. Ele está dizendo: considera, pois, a bondade, mas também considera a severidade. Diga: bondade e severidade. Ele está dizendo: considera. É importante nós considerarmos. Quando nós estamos dirigindo em autoestradas, uma vez eu fiz uma viagem de Fortaleza a Campo Grande, dirigindo. Só uma vez na vida também. Queridos, foi uma viagem terrível, porque eu vim cruzando o Nordeste pelo Tocantins, saí em Goiás e cheguei pela graça e misericórdia de Deus em Campo Grande. Naqueles tempos não havia o GPS, e a sinalização daquelas estradas eram terríveis. Na verdade, a sinalização de uma estrada é para nos proteger. Quando você vai em uma autopista que tem a faixa dupla, ali é um sinal de proteção, é um perigo você atravessar na faixa dupla. Numa curva, a sinalização para você reduzir a velocidade.
Então as placas são sinalizações para o nosso próprio benefício. Quando aqui o escritor de Romanos, ele diz, considera, atente para esta placa, considera a bondade, mas também considera a severidade. É muito importante nós considerarmos a bondade de Deus, mas também considerarmos a severidade de Deus. Você está me entendendo? Queridos, nós vamos nos aprofundando um pouco mais no entendimento a respeito do temor do Senhor. E Deus vai derramar da sua glória sobre nós, para impactarmos a nossa cidade, a nossa nação e as nações da terra. O Evangelho, queridos, nos oferece o perdão. O Evangelho é uma proposta de perdão, mas exige o quê? Arrependimento. O Evangelho, ele oferece o perdão, mas também é uma chamada para o quê? Para o arrependimento. Atos capítulo 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o quê? Os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha só, o que traz o refrigério é a presença do Senhor. E diz: arrependei-vos pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O Evangelho nos oferece o perdão, mas também é uma chamada para o arrependimento. John Bevere, ele escreve a respeito da graça, e ele fala sobre a graça pervertida. Eu quero ler aqui uma frase que ele escreveu, que eu achei muito interessante. Olha o que ele diz: quando a doutrina do amor de Deus não é equilibrada com uma compreensão do temor de Deus, o resultado é o erro. Quando uma doutrina do amor de Deus não é equilibrada com uma compreensão do temor de Deus, o resultado é o quê? O erro. O resultado é o erro. A doutrina do amor, ela deve ser compreendida, mas a doutrina do temor do Senhor deve ser o nosso tesouro. A chave do tesouro é o temor do Senhor. A chave do tesouro é o temor do Senhor. Observe comigo Provérbios capítulo 2, versos 1 ao 5. Provérbios capítulo 2, o versículo número 1 até o 5, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Olha o que ele diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Vamos para o versículo 5 direto. Projeto 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando você entender o temor do Senhor, você acha o conhecimento de Deus. Nós conhecemos Deus por suas facetas, mas Deus quer se revelar na sua plenitude. E Deus se revela na sua plenitude quando nós entendemos o que? O temor do Senhor. Olha que extraordinário a importância do temor do Senhor. O temor do Senhor é a chave para conhecermos Deus. O temor do Senhor é a chave para conhecermos Deus. Eu quero destacar aqui alguns benefícios em temer ao Senhor. Atente para isso. Olhem para mim. Fiquem ligados, tá bom? Conectados. Não permita que absolutamente nada. Mas eu não estou sentindo os arrepios. Não precisa de arrepio. Deus está presente. Amém? Deus está aqui. Se vieram os arrepios assim, ainda é melhor, né? Eu senti alguma coisa aqui. Tem um anjo aí. Olha só, livramento. Quero falar de alguns benefícios do temor do Senhor. Primeiro, livramento. Salmo 34, versículo 7. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha só que extraordinário.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, para aqueles que temem a Deus, há o que? Livramento. Deus designa um anjo para estar ao nosso lado, acampado. Você vai para a sua casa, ela tem um anjo acampado. Você vem, entra no seu carro, tem um anjo acampado. Sempre haverá um anjo. Agora eu estava dizendo outro dia, dependendo da velocidade que você coloca no seu carro, que vai acima um pouquinho, o anjo fala: olha, daqui para lá agora é com você, estou fora. Provérbios 14, 27. Olha o que diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida, para desviar o homem dos laços da morte. Olha que extraordinário esse versículo. O temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Olha isso. O temor do Senhor é fonte de vida. Fonte de vida. Para quê? Para desviar dos laços da morte. Há laços. A Bíblia diz que o laço quebrou e nós escapamos. O temor do Senhor nos livra dos laços ou de laços de morte. Segundo lugar, provisão. Salmo 34, versículo 9. Observe este texto, Salmo 34, 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Diga glória a Deus. Nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. A provisão da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, para nós que tememos ao Senhor, até o último dia em que vivermos nesta terra. Não estejam preocupados absolutamente com nada. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Temam ao Senhor e você vai encontrar provisão plena. Deus está nos surpreendendo nesses dias. Provisão está brotando. Se preciso for, Ele faz brotar da rocha. Se preciso for, Ele envia o corvo. Ele envia o corvo para trazer provisão. Mas que haverá provisão, haverá provisão. Para quem? Para aqueles que temem ao Senhor. Terceiro lugar, família abençoada. Salmo 128, de 1 a 4, diz assim. Salmo 128, de 1 a 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado quer dizer feliz, afortunado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos ver as promessas. Versículo 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha o decreto profético. Olha a bênção para aqueles que temem ao Senhor. Agora o que é preciso? É preciso que você entenda o temor do Senhor. Entendendo o temor do Senhor, você vai conhecer quem é Deus. O homem que teme ao Senhor, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Versículo 3. Olha que promessa extraordinária para a mulher, sobre a vida da mulher. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Diga o homem que tem algum homem aí. Diga, ô glória. Está falando de mim, né? A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Irmão, é que a gente não entende muito a respeito de videira. A preciosidade que é uma videira. O valor de uma videira. O que ela produz. Ela produz o vinho quando está relacionado na Bíblia com alegria, a presença do Espírito Santo, mas o vinho fala de alegria. Olha o que a mulher produz alegria. Só tem um crente aqui para dizer. Olha que coisa extraordinária.
Mulheres, vocês estão como videiras, amém? Ao lado da casa. Isso fala de sombra, proteção. Olha, vai produzir alegria em todo o contexto da casa, em todo o contexto da família. O homem que teme ao Senhor, ele é abençoado por uma mulher, não uma mulher rixosa. Você conhece alguma mulher rixosa? Não conhece, né? Deus está transformando a água em vinho. Você vai se deleitar no seu casamento. Você vai ser o homem mais realizado dentro da sua casa. Fala assim, as mulheres mais realizadas na vida de um homem que teme ao Senhor. Imagina o homem que teme ao Senhor, os benefícios que ele traz para a vida dele, para a sua casa, para a sua família. Diz o texto: os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eu me lembro, eu estava em viagem com a apóstola Marisa, estávamos em Israel, nós estávamos vendo as fotos das meninas, eram crianças. Ela diz: as nossas azeitoninhas, os frutinhos da oliveira, e os nossos filhos como plantas de oliveira, à roda da nossa mesa. Imagina o que a oliveira produz, a riqueza. Da oliveira se extrai o azeite para unção, se extrai o azeite para acender a candeia, se faz sabonete e outras coisas mais tão preciosas. Imagina a riqueza de um lar onde o homem teme ao Senhor. Homem, preste atenção, a chave está em você. Não está dizendo a mulher que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, ele atrai o favor de Deus para dentro da sua casa. O homem que teme ao Senhor, ele atrai o favor de Deus sobre a vida da esposa. O homem que teme ao Senhor, ele atrai o favor de Deus para a vida dos seus filhos. Homens, temei ao Senhor. Que o temor do Senhor esteja no seu coração. Que o temor do Senhor impregne a tua alma, o teu espírito. E o temor do Senhor te livre do mal. Diga glória a Deus. Quarto lugar, Provérbios 14, 26. Firme confiança e refúgio seguro. Provérbios 14, 26. Firme confiança e refúgio seguro. No temor do Senhor, a firme confiança. Queridos, não há o que temer. Se você está vivendo debaixo do temor do Senhor, não tem o que temer. As pessoas mais apavoradas e assustadas hoje é as que perderam o temor, que confiavam simplesmente na força do braço. Mas o homem que teme ao Senhor, a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Olha isso, o homem que teme ao Senhor, a forte confiança, ele se torna um refúgio para os seus filhos. Os filhos sentem segurança no pai. Traz segurança para dentro da sua casa, quebra as regências da instabilidade. O homem que confia no Senhor, aqui diz, o homem que teme ao Senhor, a confiança, ele traz proteção, a bênção de Deus para dentro do seu lar. O que é temer ao Senhor? É ter medo de Deus? Absolutamente não. Temer a Deus é amar o que Ele ama, é aborrecer o que Ele aborrece, é honrar e cumprir os seus mandamentos. Isso é temer ao Senhor, é aborrecer o mal. Diga obrigado, Senhor. Olha que extraordinário o que acontece na vida de um homem que teme ao Senhor. Atos capítulo 10, já vamos indo para o encerramento. Atos capítulo 10, este texto fala a respeito de Cornélio. Ouçam, preste atenção. Cornélio não fazia parte da comunidade cristã, não era crente, não fazia nem parte da comunidade de Israel. Ele era um centurião romano. Preste atenção. Mas ele temia a Deus, ele temia a Deus. É possível que haja pessoas dentro da igreja que perderam o temor de Deus, e é possível que existam pessoas lá fora que não tiveram experiência com Jesus e que têm o temor do Senhor. É possível. Cornélio, ele não tinha tido a experiência ainda do novo nascimento. Ele não tinha tido um encontro com Jesus. Mas observe o que diz Atos capítulo 10.
Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada o quê? Italiana. Era um estrangeiro. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus. Diga piedoso e temente a Deus. Preste atenção nisso. Temente a Deus. Ele não era um cristão, ele não era uma pessoa nascida de novo, mas ele era temente a Deus. E porque ele temia a Deus, Deus vai se revelar a ele, Deus vai se manifestar a ele. Observe comigo mais à frente um pouquinho o versículo 34 e o versículo 35. Versículo 34 e o 35. Pedro, ele foi à casa de Cornélio, e Pedro tem resistência para ir, mas ele teve uma visão e Deus ministrou o coração dele, ele vai. E quando Pedro começou a falar, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O entendimento dele vai sendo aberto, porque até então ele entendia que apenas os judeus tinham direito à salvação. Mas a partir daqui ele vai ter um entendimento, a partir do capítulo 10 de Atos, 10 anos após Pentecostes, somente aí que Pedro vai entender a respeito dos gentios. Agora observe o 35. Mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Olha isso. É agradável a Deus em qualquer nação alguém que teme a Deus. Lhe é agradável, lhe é o que? Aceitável. Em outra tradução diz, lhe é aceitável. Atente para isso. Este homem não era nascido de novo, nem fazia parte da comunidade de Israel, mas ele temia a Deus. E Pedro está dizendo: olha, lhe é agradável a Deus, é aceitável a Deus em qualquer nação o que teme e faz o que é justo. O temor do Senhor é a chave do tesouro. Mas a Bíblia também fala em Atos dos Apóstolos, e eu quero destacar esse texto para você, para nós encerrarmos. No capítulo 5, a partir do versículo 1, esse texto fala a respeito de Ananias e Safira, dois personagens, era um casal. Preste atenção, eram membros da igreja, nascidos de novo. Eles intentaram mentir ao Espírito Santo e eles morreram. Eram membros da igreja, nascidos de novo, faziam parte da comunidade cristã, mas ousaram mentir ao Espírito Santo. Eles venderam a propriedade e eles entregavam diante dos apóstolos. Ninguém era obrigado a fazer, mas havia um propósito do coração, e eles combinaram entre si para reter aquilo que devia ser entregue, e eles morreram. E a Bíblia diz que a morte dos dois trouxe grande temor à igreja e a todas as pessoas que viram e ouviram a respeito daquilo. Foi preciso que alguém morresse, literalmente, para que o temor do Senhor voltasse à igreja. Queridos, nós não estamos vivendo dias comuns. Esses dias não são dias para sermos tomados pelo medo, síndromes de pânico absoluto. O homem que teme ao Senhor, não há o que temer, pois haverá estabilidade, salvação, sabedoria e conhecimento. Preste atenção, Deus está falando conosco, Deus está ministrando aos nossos corações, porque Ele quer se revelar a nós, Ele quer se manifestar a nós. Nós não o conhecemos na sua plenitude, mas Deus deseja se revelar, se manifestar. Alguém pode dizer assim: mas como assim, apóstolo? Olha só, queridos, nós não conhecemos todas as coisas. O apóstolo Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, curava enfermos, expulsava demônios. Ele ministrou a primeira palavra, 3.000 almas. Somente no capítulo 10 ele foi entender, compreender que gentio tinha direito de salvação. Você acha que ele já compreendeu todas as coisas? Mas o caminho para compreendermos e conhecermos a Deus passa pelo temor do Senhor.
A minha oração é que sejamos impregnados pelo temor do Senhor. Você vai dormir e o temor do Senhor vai estar presente. Você vai acordar e o temor do Senhor vai estar presente. Você vai caminhar pelas ruas e o temor do Senhor vai estar presente. O temor do Senhor é aquilo que te afasta do mal. O temor do Senhor te preserva do pecado e te livra do pecado. É possível alguém fazer parte da igreja, é possível que alguém suba o monte, passe a noite orando, jejuando, mas mesmo assim está na prática do pecado. Como diz o avô do pastor Aldo, o teu pecado vos apanhará. Era o terror dos meninos. O teu pecado vos apanhará. Que o temor do Senhor esteja no nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você jamais perca o temor do Senhor. Você mentia, você já não mente mais. Você roubava, você já não rouba mais. Você falava mal das pessoas, você já não fala mais. Você injuriava, já não injuria mais. Você julgava, você já não julga mais. Não julga mais. O temor do Senhor vai trazer estabilidade, livramento, sabedoria e conhecimento. Você pode dar um aplauso a Ele? Glória a Deus. Fica sentadinho mesmo, eu quero orar com você. Você que está aí na sua casa, se volte integralmente para o trono da graça. A minha oração é que o Espírito de Deus venha sobre nós, que sejamos tomados por este temor, que nos livra do mal, que nos livra e nos afasta do pecado. Pai Santo, te adoramos e te bendizemos. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Eu te agradeço, ó Deus, porque temos ouvido a tua voz, o Senhor tem falado conosco, e que a cada dia mais, de uma forma mais intensa, o temor do Senhor inunde o nosso coração, que o temor do Senhor inunde todo o nosso ser. Nós nos rendemos, ó Pai, sem reservas, nós nos entregamos a Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa, Deus, nós clamamos, perdoa-nos. Deus, o Senhor sonda e o Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. O Senhor esquadrinha os nossos rins. Oh Deus, o Senhor conhece o mais profundo do nosso coração. Vê se há, oh Deus, em mim algum caminho mau. Sonda o coração dos teus filhos. Deus, no nome de Jesus, nós queremos nos voltar para Ti, sem reservas, para vermos a manifestação do Senhor em toda a terra. Te agradecemos, ó Pai, te bendizemos. Que a unção do Espírito de Deus venha sobre a sua vida nesta noite. Que a sua casa seja inundada pela presença do Senhor, pelo temor do Senhor que há no seu coração. Que a tua casa tenha estabilidade, a sua família seja abençoada pelo temor do Senhor que está no teu coração. Te agradecemos, ó Pai, e te bendizemos.